A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar onde mora Deus. Onde será que Deus mora? Será que Ele mora só nos céus ou mora aqui na terra também? Mas vamos, né? Essa é uma pergunta que qualquer pessoa cristã ou não diria sim, Ele mora nos céus, né? Qualquer um diria isso. Mas onde seria o endereço de Deus aqui na terra? Baseado nas Escrituras, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus declara que Deus mora nos céus, na oração do Pai Nosso. Então vamos lá. Mateus 6, 9. Portanto, vós direis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nos Salmos de Davi, ele reafirma a morada de Deus nos céus. No Salmo 103, 19, diz assim: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre todos. Então veja bem que aqui já temos a ideia que Deus mora no céu. Mas no versículo de Mateus 6, 10, diz o seguinte: Mateus 6, 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Na expressão assim, na terra, reflete a ideia de que Deus tem um endereço na terra. Mas onde fica esse endereço? Então vamos ver nas Escrituras, né, o que ela nos fala sobre isso. Em geral, em outras crenças, né, todos eles têm seu endereço nos céus. Eles fazem templos para que os fiéis possam adorarem, né, ajoelharem, né, perante suas imagens, seus templos, onde os deuses têm um endereço certo, na terra. Né? Então, em outras religiões, né, Deus tem um endereço certo, né? Mas quando eles se convertem para o cristianismo, eles têm muita dificuldade de adorar a Deus invisível, por não encontrar o endereço dele aqui na terra. Então você veja, as pessoas que se convertem no devido momento, ou não têm outras crenças, ou não têm nenhuma, são ateus, mas eles ficam difícil de entender como adorar um Deus que a gente não vê. Um Deus invisível, ainda que está lá nos céus. Então vamos procurar a resposta da Bíblia para ver o que ela diz sobre isso. Né? Vamos começar aqui. Se a nossa imaginação, né, do ser humano perguntássemos a Adão onde mora Deus, sendo ele o primeiro homem, perguntaríamos a ele: Adão, você tem o endereço de Deus? Então Adão diria a ele: mora lá no paraíso do Éden. Se você for lá, encontrará a localidade de Deus. Quando o Senhor, né, de Abrão, de Adão, caiu na graça, né? Você perguntaria, quando foi tirado do jardim do Éden, onde ele, né, se encontra? Então ele falou, quando ele caiu, ele saiu fora do jardim do Éden, Deus expulsou ele do jardim do Éden. Aí nós perguntaríamos para ele, onde era o jardim do Éden? Você sabia, você saiu de lá, né? E Adão diria, bem, acho que não sei, porque o jardim do Éden não está mais aqui. Ele foi tirado, ele está lá na Jerusalém Celestial, né? Vê lá no livro de Apocalipse, vê no capítulo 22, né? No versículo 1 e 2, você vai ver que lá está a árvore da vida, lá está o trono que estava lá, procedia do centro, né? E a árvore da vida estava o que é onde? Estava lá nos céus. Estava lá no paraíso do Éden. Então, já fica difícil, né? Como é que a gente vai saber para ir lá? Só quando nós somos arrebatados que nós somos para lá, né? Que vai ser, o paraíso do Éden vai ser uma praça lá na Nova Jerusalém Celestial. E se a nossa imaginação, né, perguntássemos a Abrão, sabendo que Abrão é o pai da fé, e muitas vezes você encontrou com Deus, né? Muitas vezes Abraão se encontrou com Deus, e você diria a ele, onde estava o endereço de onde seria o endereço de Deus? Abraão responderia, bem sempre que precisei de Deus, erigia um altar, sacrificamos um animal, esperando por ele, mas não conheço, pois, o seu endereço. Então veja bem, Abraão fazia o altar, esperando Deus ia falar com ele, mas ele fazia o altar em vários lugares. Então, onde que era? Então, não se tem uma resposta aí, né, com Abraão. Mas uma Moisés, dizendo a Moisés, certamente que o Senhor
conhece o endereço do Pai, onde você, né, Moisés, teve a presença dele continuamente. Então, bom, Deus estava continuamente com Moisés. Então, nós dizendo para ele, você sabe onde é que mora, né? E Deus diria, é claro que conheço, olha só, já estamos tendo a resposta, né? Ele está no tabernáculo, construído no deserto. De dia ele se encontrava numa coluna em nuvem, e de noite ele estava na coluna de fogo. Vai lá e encontrará Deus. É lá que ele mora. Mas o tabernáculo do deserto desapareceu. Onde está esse tabernáculo hoje? Então Moisés fala, não sei. Faz muitos anos, foi mais de quase 1.500 anos antes de Cristo, né? Um pouquinho, mais ou menos 1.400, 1.500 mais antes de Cristo. Então veja bem que já faz muito tempo, esse tabernáculo não existe mais, né? Mas Moisés fala, não sei, como é que vou saber onde é que era? No quarto, né, se buscarmos no reino de Salomão, dizendo, o Senhor construiu um templo magnífico com pedras de granito colorido. Tem o endereço de Deus? Agora você vai lá para perguntar para Salomão. Salomão diria, é claro, ele habita no maravilhoso templo de Salomão. E direis, onde está o templo de agora? E agora? Onde é que está o templo? E Salomão vai dizer, bem, não sei, né? Esse templo foi destruído mais ou menos há 600 anos antes de Cristo. Então não sei onde é que está mais. Ele já foi destruído. Pois não tem o endereço desse templo hoje. Salomão está falando, não tem mais endereço desse templo hoje. Então vamos a João Batista agora. Vamos ver o que João Batista vai falar. Foi a João Batista e disse, certamente o Senhor sabe o endereço de Deus. João Batista disse, sei, vá ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é o endereço de Deus. Então vou lá em João 1,29, diz assim, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, agora ficou fácil, né? Vamos buscar lá onde é que é, né? Então, João fala assim, certamente essa viagem teria aqui a prova do endereço de Deus. Então, agora sim, vamos começar a procurar o endereço de Deus, né? Então, lá em João Batista, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, não é o João Batista, é o apóstolo João. Capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No 2, ele estava no princípio com Deus, mas tem ainda uma grande pergunta. Jesus morreu e ressuscitou, e subiu aos céus. Mas onde é o endereço de Jesus? Como iríamos procurar, né, ele? Ele habita nos céus, como nós vamos procurar ele se ele já está habitando lá nos céus? Então, como tem a mesma pergunta, né? Lá, só no livro do Apocalipse, quando nós somos arrebatados, nós vamos conhecer onde é que está o trono de Deus, né? Que ele tem o trono do Pai e o trono de Deus na destra de Deus, né? Então, veja bem, fica mais difícil, né? Mas Jesus diz a resposta, né? Mas Jesus diz a resposta a essa pergunta. Jesus fala, ele nos diz onde é que está. Ele fala assim, morri e ressuscitei, enviei o Espírito Santo a cada um de meus seguidores, e disse-lhe que jamais os deixarei órfãos. Disse-lhe de novo, que oraria ao Pai e ele lhe daria o Espírito Santo, e que nesse dia vocês saberiam que eu estou no Pai, e o Pai em mim, e que eu estou em vós, e vós em mim. Então, veja bem, aqui já estamos chegando a uma resposta, né? Agora vamos ver aonde que é o endereço de Deus. Agora já dá para saber. Né? João 14:16 disse, eu roguei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. No 14:18, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. No 19, ainda que um pouco, e o mundo não me viverá mas vós me sereis, portanto eu vivo. Vós me vereis, portanto eu vivo. E vós vivereis. Primeiro, então veja bem. Então agora sabe que Jesus está vivo, né? Então agora vamos ver aonde que é o endereço de Deus. 1 Coríntios 6:19.
Parte-á só. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Opa, está ficando mais fácil. 2 Coríntios 1, 21. Mas o que vos confirmei convosco em Cristo, e que nos ungiu a Deus, o 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito Santo no nosso coração. Veja bem, agora ele deu o penhor do nosso corpo do Espírito Santo, né? No nosso coração. Podemos dizer que encontramos o endereço de Deus, descobrimos que somos o endereço de Deus. Porque nós não somos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não é Deus, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então agora nós sabemos, né? E nós já sabemos onde é o endereço. Assim podemos encontrar o endereço de Deus. Descobrimos que meu endereço, né, é o seu endereço, né? O meu endereço, né, o meu corpo é o endereço de Deus. Ele habita em mim em todo o tempo e autoridade através do Espírito Santo. Veja bem, né? Todo tempo e poder e autoridade, né? Todo tempo Jesus está aqui. Então, o Espírito Santo está aqui. Deus Pai, Deus Filho o habita em vós. Então, veja bem, através do Espírito Santo, Deus Pai e Deus Filho habita em vós. E são comigo aonde quer que eu vá. Portanto, o meu endereço é o endereço de Deus. Então, você vê que aqui, né, hoje, nós somos aqui o templo do Espírito Santo. Ele mora em nosso coração. Então, o endereço de Deus hoje está em nós. Nós cristãos que cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são reais, porque muitas pessoas não entendem, né, que Deus, Jesus e o Espírito Santo, os três são um só. São só um, porque Jesus foi gerado de Deus e o Espírito Santo foi gerado de Jesus e de Deus. Então os três são três pessoas distintas, mas sendo uma só. Um pouco complicado para entender, não? Mas é dessa maneira que Deus faz assim conosco. Deus está sempre presente nas nossas vidas, desde que nós estamos o quê? Façamos aquilo que agrada a Ele. Porque quando nós não agradamos a Ele, o Espírito Santo não está mais no nosso corpo, não está mais em nós, né? Nós estamos à mercê do inimigo. Então muitas pessoas não entendem que o endereço de Deus hoje é em nós. E para sermos nós temos que viver em santidade, né? Porque se vivemos na carne, né, não vamos colher nada nesse mundo, né? Não vamos colher nada, vamos só colher, né, aquilo que é determinado na Bíblia. Só tem 2 lugares para nós irmos. Quando formos para a glória, para a Jerusalém celestial, que está lá nos céus, ou quando não, nosso nome não estiver escrito no livro da vida, né, ou nós quando nós não formos arrebatados, né, então vai acontecer que nós vamos para o lago do fogo do inferno. Esses são os 2 endereços que vai ser do futuro, que vai ser o seu também. Qual o endereço que você quer que seja seu? O do Pai ou do outro? Né? A escolha é sua. A escolha é você que vai colher aquilo que você plantou. E é isso que Deus está mostrando aqui para nós, onde é o endereço dele aqui na Terra. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deixem aí seu likezinho para saber se vocês estão gostando, né? Inscreva-se, você que não é inscrito, e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de, né, visualizar o texto, porque para você entender. Porque se você não ler, não ver, não ouvir tudo, né, você não vai entender onde mora Deus aqui na Terra. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.